Fala pessoal, Marcos Duarte, especialista em investimentos. Estou aqui para deixar para você uma web aula bem resumida que fizemos também na sala ao vivo no pregão da última sexta-feira. E essa você não pode perder, é um resumão de análise gráfica, um resumão aí dos principais conceitos e das principais operações de análise gráfica. É uma palhinha da aula de gráfico que eu tenho no curso do projeto ABC na Bolsa. Tem na playlist aqui do canal, você pode acompanhar. Tem também nos próprios vídeos aí da web aula, também aqui no canal e no site. E para quem quer se aprofundar no curso do projeto ABC na Bolsa. Não esquece de se inscrever no canal, de também deixar o seu like, compartilhar, chamar os amigos e assiste o vídeo aí que você vai gostar. Valeu, gente, um abraço. Então pessoal, e aí aproveita e reforço a leitura que eu fiz de manhã. Índice futuro, tendência principal do gráfico, subindo. Tendência primária, tá? Tendência de longo prazo, vamos dizer assim, né? Uma tendência que eu estou traçando aqui, de gráfico mensal, beleza? De gráfico mensal, subindo. Tendência de curto prazo, essa tendência aí de 3 dias, 4 dias, por ali, tá? Também subindo, tá? Também subindo. Estou usando aqui os últimos 3, 4 dias, beleza? Significa o quê? Que qualquer coisa que eu operacionalizar, tá? Deixa eu tirar a coloração do Force aqui, depois, tá? Qualquer coisa que eu operacionalizar na venda, eu vou estar indo contra a tendência primária, que é a tendência do mensal, e a tendência secundária, que é a tendência de alguns poucos dias ali, 4 dias, 5 dias, tá? Então eu estou operacionalizando na venda. Se eu estou a fim de vender o índice futuro, o que eu estou fazendo? Eu estou operando ruído, estou operando isso aqui, para baixo, tá? Eu tenho um alvo máximo aqui na região dos 105 mil. Tá? 105 mil. Então eu preciso entender primeiro o meu viés operacional. Então o que eu tenho aqui na ideia do índice futuro, tá? Eu tenho essa movimentação de risco. O que está contra essa minha movimentação de risco? Os principais suportes, tá? Então eu tenho a linha d'água sendo um principal suporte. Por quê? Porque o preço pode bater aqui e voltar a subir. Tá? Lembrando que a linha d'água é o preço de fechamento do dia anterior, tá? Abaixo da linha d'água o preço está vermelho, acima da linha d'água o preço está verde. A tendência principal, a tendência primária, né, nos remete a uma ideia de novas máximas aqui, certo? Então aqui você tem o trade verde e perdendo média móvel com suporte do gráfico diário, tu tem o trade verde, só que na venda. Qualquer zona nesse patamar aqui de preço, tu tem região amarela, tá? Então, ou seja, é bem agressivo o trade que você vai fazer aqui. Você tem a ideia, né, num primeiro momento aqui de formar topos e fundos descendentes aqui, certo? Para baixo, ou vou fazer em verde agora, tá? Formar topos e fundos descendentes para cima. Por isso que a ideia é agressiva. Você tem pontos de parada na venda aqui e na compra a resistência principal da máxima do dia. Então o índice ele ainda está errático. Se não bastasse todo esse movimento, ele está ainda no dia com um volume ruim, tá? Um volume projetado ruim e um volume executado, que é o verde mais forte aqui, né? O verde mais clarinho, mais claro, também ruim. Então tá ruim, tá? Na amplitude de vela, se você for olhar a amplitude de vela, que é importante também, a vela do dia de hoje é um doji e está navegando ali na casa dos 500, 600 pontos mais ou menos, né? Comparado aos melhores dias de índice, que é onde o preço navega ali a 1.200 pontos, navega talvez aqui 1.800 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos. Ou seja, a gente está com uma vela de 500, 600 pontos aqui. Por isso que torna o trade do índice tão agressivo, tá? Tão errático e tão agressivo, certo? E aí, quando a gente trabalha, respondendo a pergunta do Lucas novamente, Lucas, quando a gente trabalha com média móvel, a média móvel ela pode ter 3 tipos de inclinação. Ela pode ser essa inclinação exatamente horizontal que você está vendo ali, ela pode ter uma inclinação positiva ou uma inclinação negativa. A média móvel ela serve como suporte e resistência permanente do preço, tá? Então, ou seja, eu tenho aqui o meu preço subindo, a minha média móvel está passando aqui embaixo, me indicando tendência. Ela é o principal indicador de tendência para o preço. Principal. Então, quer saber se está subindo ou se está caindo? Quero. Olha a média móvel. Qual? Qualquer uma.
Se você colocar uma média móvel de 9 períodos, você vai estar olhando o curto prazo. Se você colocar uma média móvel acima do 20 períodos, pode ser 20 até mais ou menos ali os 150, você está olhando o médio prazo. Se você coloca uma média acima, talvez ali dos 150, se você coloca uma média móvel ali, ó, acima dos 150 até mais ou menos os 610, que é o último fractal, você está olhando o longo prazo. É isso, tá? Então vai muito do que você quer olhar. E aí entra nesse setup, né, nessa ideia de formação, o cruzamento de médias. Vou colocar aqui como se essa média fosse verde, essa média aqui fosse amarela e essa outra média branca aqui fosse branca mesmo, ó. Isso, com amarelo. Ó, fosse branca mesmo aqui. Ó, branco, meu filho. Qual a dificuldade de você selecionar o branco? Aqui, ó, branco. E aí, um dos setups mais simples e mais clássicos é você trabalhar com cruzamento de médias, tá? Ou seja, eu tenho aqui a minha média rápida, certo? E a minha média curta, que está aqui, ó. Ou seja, quando a minha média rápida cruzou a curta, eu tenho não a indicação de compra, que é isso que o pessoal erra. O cara compra porque cruzou a média, não é isso. Eu tenho a indicação de que a tendência está mudando aonde? No curto prazo. O curto prazo passou a ter uma tendência de alta. Então o que eu vou procurar? Eu vou procurar lá no meu portfólio operacional quais são as operações, tá? As operações de compra que tem no meu setup. Ó, isso é uma palhinha da aula do curso, hein? Quais são as operações de compra que eu tenho no meu setup, meu filho? Eu tenho pivô de alta, eu tenho ombro, cabeça, ombro invertido, eu tenho fundo duplo. Ó como é diferente, tá? Como aprender análise técnica de forma organizada é muito boa. Aprender a análise técnica de forma organizada com um profissional é muito boa, que tu aprende como a coisa funciona, né? Como a coisa deve ser. E aí, esse mesmo exemplo que eu te dei aqui, você tem, por exemplo, para as outras médias móveis. Se eu tenho ainda, ó, a média móvel branca passando aqui por baixo, e aí eu vou mudar um pouquinho a inclinação aqui, ó, você tem aí o processo, vamos dizer assim, mais avançado, né, de uma operação com média móvel, né? Você tem aqui, ó, eu tenho uma alta clara, uma alta forte de compra. Por quê? Porque eu tenho minhas 3 médias de curto prazo aqui, né? Minhas 3 médias no setor acontecendo. Então eu vou fazer o que aqui, ó? Só para você entender como é que funcionaria, tá? E assim, respondendo também a pergunta do outro colega aí que queria fazer a leitura do gráfico. Então aí você responde também dessa mesma forma. Então eu tenho tendência de curto prazo subindo, tendência de médio prazo subindo, tendência de longo prazo ainda neutra. O que você vai fazer? Você vai lá no gerenciamento de risco, tá? Lá na ideia do gerenciamento de risco e vai objetivar. Que nem robozinho, velho. Quando eu tenho 2 das 3 tendências subindo, então fazer um 2/3 aqui. O que eu opero? Eu opero 5 contratos, né? Eu opero com o stop X, um alvo Y, né? E aí quando igual o manual de avião, velho, né? Quando eu tenho relação de um tempo gráfico subindo, eu vou operar com um contrato com stop X, alvo Y. Quando eu tenho os 3 tempos gráficos subindo, né? E aí você vai montando o manual. Quando eu tenho os 3 tempos gráficos subindo e baseados em resistência ou em suporte, etc, etc. Quando eu tenho a figura número 1 apoiando, a número 2 apoiando, ou a número 3 apoiando, como é que vai ser? Então você tem níveis de confiança e de acertabilidade para o trade. É assim que funciona. É assim que funciona. Essa é a ideia, por exemplo, de uma operação, né? De uma ideia concatenada aí das informações que você pode ter no gráfico, passando para um processo aí de formação. Entendeu, meu filho? Respondi a pergunta aí? Dei uma palhinha para vocês aí do como é que funciona. É assim, desse jeito. Aí a gente entra. Por isso que eu falo para você que eu vou ter que estender a aula do curso. Eu nem entrei no mérito, ó, eu usei quanto tempo aqui? 10, 15 minutos talvez? E eu nem entrei no mérito de coloração. Nem entrei no mérito do gráfico de Renko ainda, mas vou entrar aqui para te mostrar, ó. Vou entrar aqui no gráfico de Renko 8R do índice futuro, né? E aí você vai entender vantagens e desvantagens, né?
O gráfico de Renko facilita essa leitura principalmente para o iniciante. O iniciante consegue saber se está caindo, consegue saber se está subindo. Consequentemente, ele enxerga ombro, cabeça, ombro invertido, fundo duplo, topo duplo, etc. de uma forma mais clara. A metodologia já vai permitir para o cidadão aqui, ó, fazer Marcão, tem um box branco e um colorido, tem um box branco e um colorido apoiado pelo indicador. Beleza, então você tem um sinal de compra. A própria metodologia indica para você um ponto de saída, ou seja, comprei um box branco e um colorido, quando ele ficar do colorido para o cinza, eu saio fora do trade. Levo para casa esse trecho aqui, ó. Coloco o meu stop atrás do box cinza, coloco o meu stop atrás do stop técnico, fica mais ou menos a seu critério. Saio quando ficar um box cinza, saio quando tiver talvez um percentual financeiro. Então você tem N ideias aqui que você pode trabalhar com gráfico, inclusive a ideia dele romper máximas embora e deixar a gente para trás. Entende como é que funciona? É assim. Desse jeito, produção. Desse jeito. E aí tem gente que topa olhar o gráfico de Renko com vela, ou com vela não, com pavio. Tem gente que topa olhar sem pavio e assim por diante. Mas ó, se você tiver que guardar alguma coisa de tudo isso que eu falei, guarda o seguinte: identifica a tendência principal do preço. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Qualquer coisa diferente disso é consolidação. Então se o mercado está com topos e fundos ascendentes, ou seja, para cima, apontado para a lua, e tu quer vender, está contra a tendência. E a mesma vale para baixo, né? Se está caindo lá, furando suporte atrás de suporte, e você está querendo comprar, você está contra a tendência. Isso muda o gerenciamento de risco, certo? Se você opera com a mão de 10 contratos a favor da tendência, não vai operar 10 contratos contra a tendência, né, meu filho? Me ajuda, né? Não tu quebra a conta e depois fica aí, Marcão, me ajuda, tem trade, não tem? Eu aqui faço trade para todos os tipos de perfil. Trades mais agressivos, trades mais conservadores, trades no Renko, trades no Candle, em opções, em dólar, em ações. E aí você entra nos méritos dos mercados agora, né? Aquele mercado que é mais difícil, que é mais fácil. Eu faço análise setorial, sim ou não, eu pego as blue chips ou não, eu monto carteira ou não, eu pego segunda linha, aqueles papéis que sobem 20, 30, 40, R$1 por dia. Entendeu? Você vai ter que tomar a decisão aí. E aí, velho, a gente já tem bate-papo o mês todo, né? BTOW, deixa eu ver. Confesso pra ti, viu que eu tô afim de BTOW pra cima. Eu vou na compra de BTOW aí. Não sei se era isso que você queria. Eu não sei se foi o Wagner ou a Camille que falou de BTOW, mas eu vou pra compra. Arriscado ainda, pessoal. Por que arriscado? Olha só, do gráfico diário de BTOW, eu tenho a vela do gráfico diário fazendo nova máxima. Só que eu tenho meu 15 minutos aqui dando uma rateada, né? Ainda com a média de 9 períodos, média de curto prazo, por debaixo da média de médio prazo, né? Então, ó o cenário, ó, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Se eu quero que o negócio suba, tá? O que eu preciso ter? Eu preciso ter curto prazo, médio prazo e longo prazo, nesta ordem, certo? Eu tenho isso aqui? Não tenho, certo? Se eu não tenho compra clara, eu tenho o que? Compra de risco, né? Tenho compra de risco. Então, ou seja, pode montar um pivôzinho? Pode subir, descer e subir. Compra conservadora tá aqui, ó. Compra agressiva tá no rompimento. O que eu vou fazer? Vou fazer a agressiva, rompendo a máxima aqui, ó, dos 45, 48, tem compra. Depois tem stop alvo. Não, Marcão, não quero agressivo, quero conservador. Então espera fazer o pivô. Marcão, não estou olhando compra, estou olhando venda. Então o que você precisa fazer para ter venda? Você precisa ter curto prazo, médio prazo, longo prazo. Nesta ordem. Eu tenho isso aqui? Não tenho. Eu tenho pelo contrário, ó, a minha média já querendo fazer uma barriga contra a outra média, contra a outra média. O que eu tenho? Venda de risco. Quando? Quando perder a região do 47,70, mais ou menos. Aqui ou aqui, tanto faz, tá? Tem 2 pontos aqui de start. Stop para operação, aqui em cima. Então, aqui em cima. Alvo para operação, a média móvel de longo prazo ou uma outra zona de suporte ou risco ganho. Vamos pegar o 46,90 aqui como alvo, tá? Só para servir de exemplo. Então, se der errado, se der errado não. Se der certo o trade, ou eu ganho isso ou eu ganho isso, vai depender de onde eu vender, certo? Se eu perder a operação, ou eu perco isso, ou eu perco isso, também vai depender de onde eu vender. E aí, Chuchu, responde para mim o seguinte: isso que você está vendo aqui, ó, isso que você está vendo aqui, compensa? Tá? É a minha pergunta para você. Compensa?
Se você falar, Marcão, compensa, então faz o trade. Não compensa, não faz o trade. É isso. Compensa, compensa. Define o que? Tamanho da mão operacional. Define o seu famoso lote. Faça contas. Vê o quanto isso vai dar de gain se der certo, quanto isso vai dar de prejuízo se der errado, e assim por diante. Ajudei ou não? E a LET 6? Deixa eu ver a LET 6. Já vi a LET 6. Não, a LET 6 está no mesmo desenho. Exatamente a mesma coisa de LET 6 é a mesma coisa que você vê pro ativo que eu tirei da tela, que eu já esqueci qual foi, ó. Mas você tem aqui, ó, um cenário parecido, né? Mas agora tu já sabe fazer análise, né? Ó, que legal. Te ensinei, né? Ó, uma média caindo, a outra média caindo, mas nem tanto assim, e a outra média caindo. Responde pra mim, meu filho, tu vai comprar ou vender esse negócio? Só toma cuidado com o volume que tá baixo. Então, tá aí a dica. Espera fechar a vela, mais 2 minutos, vela de 15, perdendo mínima, manda ver. Eu não vou chamar trade na LET 6 não, mas tu tem a ideia do trade pronto ali, né? Pronto, hein? Chega de palhinha.